Oh, Hilton, stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton, stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. The McDonald's Snack Wrap is back. You brought it back! Ranch Snack Wrap. Spicy Snack Wrap. You broke the internet. For a snack. Snack Wrap is back. Ba-da-ba-ba-ba. agenciadepodcast.com.br. Como manter uma revolução? Até que ponto mudanças são realmente demandas populares? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Guerra Civil Russa. Um conflito que definiu os rumos do país e até marcou as relações políticas no cenário internacional. O meu objetivo aqui hoje é apresentar um panorama geral do conflito e como que ele é central para a origem da União Soviética. Como sempre, quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, temos que lembrar que o Império Russo, governado por Nicolau II Romanov, era um dos maiores territórios do planeta, mas também um dos mais atrasados em termos de desenvolvimento político e industrial. O regime czarista mantinha estruturas autocráticas, reprimindo liberdades e apostando a força militar como seu principal pilar de sustentação. Reformas tímidas após a Revolução de 1905 não foram suficientes para consolidar uma monarquia constitucional como aconteceu em países do Ocidente Europeu durante o século XIX. Ao longo da Primeira Guerra Mundial, esse modelo entrou em colapso. O exército russo sofreu derrotas humilhantes contra os alemães. Milhões de soldados morreram, a economia rural foi desorganizada e as cidades entraram em colapso de abastecimento. Como aponta o historiador Orlando Figes, abre aspas, a guerra acelerou uma crise que já estava latente. A Rússia estava madura para uma revolução muito antes de 1917. A guerra apenas a tornou inevitável. Fecha aspas. Em fevereiro de 1917, uma onda de greves e protestos em Petrogrado levou à abdicação do czar. Foi criado o governo provisório, composto por liberais e socialistas moderados, que prometia a transição para uma democracia constitucional. Esse governo não resolveu os problemas centrais, manteve a Rússia na Primeira Guerra Mundial, não avançou em uma reforma agrária e não conseguiu conquistar legitimidade popular. Enquanto isso, os sovietes, que eram conselhos de trabalhadores e soldados, surgiam como centros alternativos de poder. O governo provisório de um lado e os sovietes do outro criou uma situação de instabilidade crônica. O famoso lema bolchevique, paz, pão e terra, crescia entre as massas porque respondia diretamente às frustrações da população. A sociedade russa estava dividida em grupos com demandas muitas vezes contraditórias. Camponeses eram a maioria esmagadora da população e buscavam a redistribuição de terras além do fim dos privilégios da aristocracia rural. Muitos deles passaram a ocupar fazendas por conta própria em 1917, antecipando uma reforma agrária radical. Operários urbanos estavam concentrados em Petrogrado, Moscou e em outros centros industriais viviam em condições precárias e estavam fortemente mobilizados por sindicatos e partidos socialistas. As elites tradicionais, que eram formadas pela aristocracia, militares de alta patente e parte da burguesia, viam as transformações com temor, buscando preservar os seus privilégios. Essas tensões sociais criaram um ambiente em que qualquer governo moderado seria constantemente pressionado por todos os lados. No meio desse cenário, os bolcheviques, que eram liderados por Vladimir Lenin, ganharam muita força. Seu discurso envolvia a retirada imediata da Primeira Guerra Mundial, além da redistribuição de terras e o controle operário sobre fábricas.
Por isso, Lenin apresentava o seu partido como solução diante da hesitação do governo provisório. Em outubro de 1917, aproveitando o descrédito dos moderados e a mobilização dos sovietes, os bolcheviques tomaram o poder em Petrogrado, quase sem resistência. O novo governo anunciou medidas drásticas como a saída da guerra, nacionalização da terra e dos bancos e a criação da Tcheca, uma polícia política destinada a reprimir opositores. Essas decisões, porém, desencadearam a reação de amplos setores, desde antigos monarquistas até socialistas moderados, que consideravam o regime bolchevique ilegítimo, ou até muito radical. Esse cenário era propício para o surgimento de uma guerra civil que estava se desenhando. O colapso imperial, o fracasso do governo provisório, as demandas conflitantes dos diferentes grupos sociais e a radicalidade das medidas bolcheviques criaram um cenário em que a guerra não apenas parecia possível, mas inevitável. Como observa o historiador Richard Pipes, abre aspas, a Revolução de Outubro não apenas derrubou o antigo regime, mas desfez o tecido social da Rússia, inaugurando uma era de violência que só terminaria com a vitória bolchevique em 1921. Fecha aspas. A Guerra Civil Russa não foi um conflito simples entre dois lados bem definidos, mas sim um mosaico de forças políticas, militares e sociais que disputavam a herança do Império Russo em colapso. Entre 1918 a 1921, diferentes atores se enfrentaram em batalhas, alianças temporárias e disputas ideológicas, transformando a guerra em um fenômeno multifacetado e extremamente violento. A força mais decisiva do conflito foi o Exército Vermelho, organizado a partir de 1918 sob a liderança de Leon Trotsky. Os bolcheviques tinham a vantagem de controlar a capital do antigo império, com cidades-chaves como Moscou e Petrogrado, além das principais linhas ferroviárias. Trotsky, em seus escritos, descreveu como percorreu o país em seu famoso trem blindado, coordenando ofensivas e garantindo disciplina entre as tropas. O Exército Vermelho não era apenas uma máquina militar, mas também um instrumento de propaganda. A disciplina era rígida, incluindo execuções sumárias de desertores, mas havia também apelos ideológicos, reforçando a narrativa de que lutavam pela defesa da Revolução dos Trabalhadores contra a restauração do antigo regime. Como resume Orlando Figes, abre aspas, a força do Exército Vermelho residia tanto na sua ideologia quanto na sua organização militar. Fecha aspas. Do outro lado estavam os exércitos brancos, que não constituíam uma força unificada, mas uma coalizão heterogênea de monarquistas, liberais, socialistas moderados e oficiais do antigo exército czarista. Seus principais líderes foram Anton Denikin no sul, Alexander Kolchak na Sibéria e Nikolai Yudenich no noroeste. O problema do Exército Branco era a falta de um projeto político comum. Enquanto alguns defendiam a restauração da monarquia, outros buscavam uma república liberal. Essa divisão dificultava a mobilização popular. Além disso, muitos camponeses viam os brancos como representantes da velha ordem, o que limitava o seu apoio social. Novamente citando o historiador Richard Pipes, ele aponta que a incapacidade dos brancos de oferecer uma alternativa clara ao regime bolchevique foi um dos principais fatores de suas dificuldades em guerra. In Walmart's Nouvelle, time was ticking away. Only a few nights left till the big holiday. But last-minute gifters had no need to worry. Walmart Express Delivery got their gifts in a hurry. From Nintendo to Nespresso and Lego flowers, they could check off their lists in as fast as an hour. All of Nouvelle, East, West, South, and North could order gifts up until 5 p.m. on December 24th. So this holiday, just do as the Who's do. With gift delivery this fast, they all gasped. From Walmart? Who knew? Subject to availability, terms and fees apply. Here's my 30-second story with Guinness. As soon as my sister and I get home for the holidays, we don't even unpack. We head straight to our pub. The bartender already knows our order, Guinness and fries. We laugh all night, catch up with old friends, and walk home with faces sore from smiling. It's one of my favorite nights of the year. That was my 30-second story with Guinness. Guinness Draft Stout. Please enjoy responsibly. Imported by Diageo Beer Company, USA, New York, New York. Um elemento decisivo na guerra foi a intervenção de potências estrangeiras.
Os aliados da Primeira Guerra Mundial, Reino Unido, França, Estados Unidos e Japão, enviaram tropas, suprimentos e recursos para apoiar os brancos, temendo a expansão do bolchevismo e desejando que a Rússia voltasse ao fronte contra a Alemanha. Mesmo que essas intervenções tenham oferecido algum suporte, também reforçaram a narrativa bolchevique de que os vermelhos defendiam a pátria contra invasores estrangeiros. O nacionalismo russo foi mobilizado em favor da revolução, transformando a luta não apenas em um confronto direto, mas também em uma defesa contra o imperialismo ocidental. A Guerra Civil Russa também foi marcada pela luta de diversas regiões periféricas do antigo império pela independência. Na Ucrânia, movimentos nacionalistas e anarquistas, como os liderados pelo Nestor Makhno, criaram repúblicas autônomas, que lutavam tanto contra os vermelhos quanto contra os brancos. Nos países bálticos surgiram movimentos de independência que contaram com o apoio alemão e posteriormente ocidental. No Cáucaso, os armênios, georgianos e azerbaijanos buscaram constituir os seus próprios estados. Esses movimentos adicionaram complexidade ao conflito, pois nem sempre eram aliados consistentes dos brancos ou dos vermelhos, mas aproveitavam a fragmentação para avançar com as suas próprias agendas. O que eu quero reforçar para vocês é que a Guerra Civil Russa foi muito mais do que um duelo entre bolcheviques e contra-revolucionários. Foi um campo de disputa em que se cruzavam ideologias revolucionárias, projetos de restauração, interesses internacionais e nacionalismos periféricos. Esse cenário fragmentado explica em parte a violência extrema do conflito, com massacres, deslocamentos populacionais e o uso do terror como um instrumento político. Um outro ponto importante é que a Guerra Civil Russa não foi um conflito linear, mas um conjunto de fases distintas, cada qual marcada por mudanças de equilíbrio militar, estratégias políticas e intensificação da violência. A gente pode dividir essa guerra em 3 fases. A primeira foi o período dos confrontos iniciais e a consolidação bolchevique, entre 1918 e 1919. A segunda foi a grande ofensiva dos exércitos brancos e a reação do Exército Vermelho, entre 1919 a 1920. E a terceira e última fase foram as lutas finais contra os nacionalistas, revoltas internas e os últimos focos de resistência, que ocorreu entre 1920 a 1921. Cada fase teve mais ou menos 2 anos de duração. Vamos começar explicando a primeira fase. Logo após a Revolução de Outubro, em 1917, os bolcheviques enfrentaram múltiplos inimigos. A assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, em março de 1918, retirava a Rússia da Primeira Guerra Mundial, em troca de pesadas perdas territoriais. E isso enfureceu não apenas opositores internos, como também parte da população. Para muitos russos, foi uma humilhação nacional, aproveitada pelos brancos para denunciar a traição de Lenin. Nesse período, a recém-criada Tcheca, que era a polícia política, iniciou o chamado Terror Vermelho, com prisões em massa, execuções de opositores e repressão contra sabotagens e conspirações. Estima-se que dezenas de milhares de pessoas foram executadas sumariamente entre 1918 a 1921. Os brancos também praticaram sua própria forma de terror, conhecida como terror branco, que incluía massacres de camponeses, perseguição a judeus e repressão a simpatizantes bolcheviques. Contudo, enquanto os brancos não conseguiram se consolidar no poder, os vermelhos transformaram o terror em um pilar do futuro Estado soviético. O assassinato da família imperial Romanov em julho de 1918 simbolizou a ruptura definitiva com o passado czarista. Militarmente, os brancos começaram a organizar frentes em várias regiões, no sul sob Denikin, no leste sob Kolchak e no norte com apoio aliado. Ainda assim, o Exército Vermelho conseguiu manter o controle do centro, defendendo Moscou e Petrogrado. O período mais crítico para os bolcheviques foi em 1919, quando os exércitos brancos lançaram ofensivas coordenadas em várias frentes. Kolchak avançou pelo leste, e o Denit tentou marchar sobre Petrogrado a partir do Báltico, e Denikin pressionou a região do Volga e do Sul. Nesse momento, a liderança de Trotsky foi fundamental. Com sua estratégia de mobilidade rápida, uso intensivo de ferrovias e disciplina férrea, o Exército Vermelho conseguiu resistir. A propaganda também desempenhou um papel decisivo,
Enquanto os brancos eram associados à restauração do czarismo e ao imperialismo estrangeiro, os vermelhos se apresentavam como defensores do povo contra invasores. A falta de coordenação entre os líderes brancos e o seu distanciamento da população camponesa minaram as suas campanhas. Em contrapartida, os bolcheviques prometeram redistribuição de terras, o que lhes garantiu apoio popular, ainda que limitado e muitas vezes forçado. Ao final de 1919, Kolchak foi derrotado na Sibéria e executado em 1920. Yudenich recuou no norte, e Denikin foi substituído por Rangel, que tentaria reorganizar as forças no sul. Após conter os brancos, os bolcheviques enfrentaram novos desafios. A guerra contra a recém-independente Polônia marcou um dos episódios mais dramáticos. O Exército Vermelho chegou a avançar sobre Varsóvia, mas foi derrotado no episódio conhecido como Milagre do Vístula, consolidando a independência polonesa. Ao mesmo tempo, movimentos nacionalistas no Cáucaso, na Ucrânia e na Ásia Central continuavam desafiando Moscou. Um dos mais célebres foi o do anarquista Nestor Makhno, que liderou um exército camponês na Ucrânia, ora aliado, ora inimigo dos bolcheviques. Internamente, a insatisfação popular cresceu com a política de comunismo de guerra, que incluía requisições forçadas de alimentos, militarização do trabalho e repressão severa contra greves. Essa política até garantiu a sobrevivência do regime durante o conflito, mas gerou muitas revoltas. A mais simbólica delas foi a revolta de Kronstadt, em 1921, quando marinheiros que eram antes apoiadores dos bolcheviques se levantaram contra o governo exigindo liberdade política e melhores condições de vida. A revolta foi esmagada com brutalidade, deixando claro que a ditadura do partido se consolidava. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como que essa guerra se desenrolou e quais foram as suas consequências. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre guerra, revolução, problemas, crise e potência. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. O trem chegou à estação na plataforma número 5. Quando nos viram, as pessoas reunidas na plataforma exigiram que tirássemos Nicolau do trem e o apresentássemos. Houve um grande tumulto e ecoaram gritos ameaçadores por todos os lados. Temos que estrangulá-los, estão finalmente em nossas mãos. Os guardas da plataforma pouco resistiam à pressão do povo e uma multidão tumultuada avançava para o meu comboio. Dispus imediatamente o meu destacamento em torno do trem e coloquei as metralhadoras em bateria. Para o meu grande espanto, o comissário da estação liderava a multidão. De longe, ele gritou: Yakovlev, tire os Romanov do vagão, deixe-me cuspir na cara deles. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram escritas por um comissário bolchevique chamado Yakovlev, que ficou responsável por conduzir os membros da família Romanov para o local que eles ficariam presos. Esse relato mostra o quanto a população foi colocada no cenário revolucionário que acabou levando tanto à guerra quanto à morte dos Romanov. Ao final de 1921, a maior parte das forças contra-revolucionárias havia sido derrotada. Os remanescentes brancos de Rangel foram evacuados da Crimeia com ajuda estrangeira. Nacionalistas e anarquistas foram esmagados e a Polônia firmou paz com Moscou no Tratado de Riga. Apesar da devastação através da fome e destruição econômica, os bolcheviques saíram vitoriosos. Como observou o historiador I.H. Carr, abre aspas, a guerra civil consolidou não apenas o poder bolchevique, mas também a forma de governar que dominaria a União Soviética. Centralização extrema, repressão sistemática e uso da ideologia como arma política.
Fecha aspas. A vitória bolchevique na Guerra Civil Russa não significava apenas o fim de um conflito armado, mas inaugurou também uma nova era para a Rússia e para o mundo. Entre 1918 a 1921, o país passou por fome, destruição econômica e deslocamentos populacionais em larga escala. Mas também passou pela consolidação de um novo modelo político, que se transformaria no núcleo da futura União Soviética. A consequência mais imediata foi a consolidação do Partido Comunista como única força política legítima. A guerra eliminou ou marginalizou outros partidos socialistas, como mencheviques e os socialistas revolucionários, que perderam apoio popular ou foram diretamente reprimidos. O regime de partido único nasceu com o discurso da necessidade de controlar a situação de guerra, mas logo se transformou em um princípio estruturante do novo Estado. O governo bolchevique também fortaleceu as suas instituições repressivas. A Tcheca, criada em 1917, se expandiu e se transformaria posteriormente no GPU, depois no NKVD, antecessores da KGB. O uso do terror como método de governo, legitimado durante a Guerra Civil, estabeleceu padrões de vigilância e violência que perpetuariam ao longo do século XX. Do ponto de vista social, a guerra deixou um rastro de destruição. Estima-se que mais de 7 milhões de pessoas morreram, mas não apenas em combate, também de fome, doenças e repressão. A política de comunismo de guerra, que requisitava alimentos diretamente dos camponeses para abastecer o Exército Vermelho e as cidades, levou a episódios de fome massiva, especialmente em 1921, quando milhões de pessoas morreram de inanição. Milhares de aristocratas, oficiais czaristas e membros da burguesia fugiram do país, criando uma diáspora russa que se espalhou pela Europa, Ásia e Américas. Essa imigração branca manteve uma identidade anticomunista, influenciando a visão ocidental sobre a Revolução Russa nas décadas seguintes. No plano cultural, a Guerra Civil também foi decisiva. Muitos artistas, escritores e intelectuais se engajaram na propaganda bolchevique, enquanto outros se exilaram ou foram silenciados. O cinema soviético, por exemplo, nasceu como instrumento de mobilização política, com diretores como Sergei Eisenstein retratando episódios da Revolução e da Guerra Civil como narrativas heróicas. A guerra consolidou a ideia de que a Revolução era inseparável da violência. Como afirmou Lenin em 1920, abre aspas, uma revolução não é um jantar elegante. Ela é feita pelas forças das massas armadas. Fecha aspas. Esse ethos revolucionário se tornaria parte do imaginário soviético, legitimando futuras repressões e políticas radicais. Politicamente, a vitória abriu o caminho para a criação, em 1922, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse novo Estado buscava conciliar o centralismo do Partido Comunista com a diversidade nacional do antigo Império. Na prática, as repúblicas soviéticas como Ucrânia, Bielorrússia, Geórgia e Armênia eram controladas de Moscou, mas o discurso oficial falava em união voluntária. A experiência da Guerra Civil influenciou profundamente a estrutura da União Soviética. O Partido Único, o uso da polícia política, a centralização econômica e o culto à ideologia foram todos moldados nesse período. Citando mais uma vez o historiador E.H. Carr, abre aspas, a União Soviética não nasceu em 1917, mas na Guerra Civil que se seguiu, onde as bases do seu sistema foram postas. Fecha aspas. Além disso, a guerra deixou um legado psicológico muito complicado para os russos. A violência extrema, os expurgos e o clima de suspeita generalizada criaram uma cultura política marcada pelo medo e pela lealdade forçada. Ao mesmo tempo, consolidou entre os bolcheviques a percepção de que estavam cercados por inimigos internos e externos, justificando políticas autoritárias nas décadas seguintes. Assim, a Guerra Civil não foi apenas uma luta pelo poder, mas uma transformação estrutural que definiu a face da Rússia soviética. Seu impacto se estendeu por gerações, influenciando a política, a sociedade e a cultura até o colapso da União Soviética em 1991. A Guerra Civil Russa foi um dos acontecimentos mais estudados e debatidos do século XX, não apenas pela sua brutalidade e impacto imediato, mas porque moldou a União Soviética e, por extensão, a história mundial.
A forma como historiadores interpretaram o conflito variou de acordo com as suas orientações ideológicas, com os contextos políticos de suas épocas e com acesso a documentos que antes ficaram restritos. Durante décadas, a forma de escrever esse conflito por historiadores oficiais da União Soviética tratou a Guerra Civil como uma luta de classes, onde o proletariado e os camponeses, liderados pelo Partido Bolchevique, triunfaram contra as forças da reação e do imperialismo. A narrativa exaltava o papel do Exército Vermelho, a genialidade de Lenin e Trotsky e a inevitabilidade histórica da vitória socialista. Obras produzidas na União Soviética entre as décadas de 1920 até 1980 repetiam essa linha, muitas vezes omitindo ou minimizando episódios como o Terror Vermelho e as revoltas camponesas. Essa abordagem teve forte influência no Ocidente, principalmente entre historiadores marxistas que viam a Guerra Civil como parte do próprio processo revolucionário. A ideia central era que, diante das contradições sociais e da agressão externa, a violência e a repressão bolchevique eram não apenas justificáveis, mas necessárias para a sobrevivência da revolução. Na outra ponta, historiadores liberais e conservadores, no contexto da Guerra Fria, ofereceram uma leitura oposta. Autores como o próprio Richard Pipes, que eu já citei algumas vezes, argumentaram que a Guerra Civil foi consequência direta da radicalidade bolchevique, e não de um conflito de classes inevitável. Para Pipes, a Revolução de Outubro de 1917 foi um golpe minoritário que mergulhou a Rússia no caos, e a violência do regime foi produto de escolhas políticas, não de circunstâncias. Nessa perspectiva, os brancos não fracassaram por falta de legitimidade, mas por contradições adversas e pela habilidade bolchevique em manipular a propaganda e a própria violência. Essa leitura enfatiza o caráter autoritário do Partido Comunista desde o início, sugerindo que o stalinismo já estava contido nas práticas da Guerra Civil. A partir das décadas de 1970 e 80, surgiram os chamados historiadores revisionistas, que buscaram escapar do dualismo marxista versus liberal. Autores como Sheila Fitzpatrick e Orlando Figes procuraram analisar a Guerra Civil a partir de baixo, explorando a experiência dos camponeses, soldados e trabalhadores comuns. Figes descreve a Revolução e a Guerra como uma imensa tragédia nacional, onde milhões foram arrastados por processos fora do seu controle. Essas abordagens destacam o caráter diverso da guerra, não apenas uma luta entre vermelhos e brancos, mas uma série de guerras locais, movimentos nacionalistas e revoltas sociais. Os pós-revisionistas, por sua vez, tentaram resumir os diferentes olhares. Reconhecem que os bolcheviques tinham apoio real em setores da sociedade, mas também enfatizam que a sua vitória foi facilitada pela fragmentação dos adversários e pelo uso sistemático do terror. Essa linha destaca que a Guerra Civil foi um processo caótico, no qual a ideologia, a violência e as necessidades de sobrevivência se entrelaçaram. No debate dos historiadores contemporâneos, um ponto de consenso é que a Guerra Civil foi decisiva para moldar o caráter do Estado soviético. Ainda assim, permanece o dilema. O autoritarismo foi uma imposição das circunstâncias ou uma escolha consciente dos líderes bolcheviques? Para E.H. Carr, a centralização e a disciplina foram necessidades de guerra que se institucionalizaram depois. Para Pipes, foram opções políticas que já estavam no DNA do bolchevismo. Para Fitzpatrick e Figes, a guerra foi, acima de tudo, uma tragédia social, na qual milhões pagaram o preço das decisões de poucos. Assim, a Guerra Civil Russa continua sendo objeto de disputas interpretativas, revelando tanto as complexidades do período, quanto as lentes ideológicas pelas quais é analisada. A Guerra Civil Russa não foi apenas uma batalha pelo poder entre facções políticas rivais. Foi um processo histórico que redefiniu o destino da Rússia e, por extensão, de todo o mundo. Entre 1918 a 1921, milhões de pessoas foram arrastadas por um turbilhão de violência, fome e deslocamentos forçados. O conflito revelou o colapso definitivo da velha ordem czarista e a incapacidade dos seus sucessores moderados de oferecer uma alternativa estável. A vitória bolchevique consolidou um novo tipo de Estado baseado em partido único, disciplina centralizada e uso sistemático da violência política.
Como afirmou E.H. Carr, a Guerra Civil não apenas fortaleceu o regime, mas moldou seus alicerces institucionais. Ao mesmo tempo, a experiência da guerra alimentou uma mentalidade de cerco, na qual o regime via inimigos por todos os lados, internos e externos, justificando repressões posteriores. Na memória soviética, a Guerra Civil foi celebrada como uma epopeia heróica, uma narrativa de triunfo do proletariado contra a reação e contra o imperialismo. Porém, para os milhões que sofreram de fome, terror e repressão, ela foi uma tragédia devastadora. Historiadores como Orlando Figes lembram que a revolução, que começou como promessa de emancipação, terminou mergulhando a sociedade em uma espiral de violência que condicionou todas as décadas seguintes. O legado da Guerra Civil Russa, por isso, é duplo. É ao mesmo tempo a fundação de um projeto político que marcou o século XX e é também símbolo das contradições de uma revolução que sacrificou liberdades em nome da sobrevivência. Entre mito e tragédia, ela permanece como um dos episódios mais complexos da história contemporânea. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Trotsky, o segundo se chama Revolução Russa, e o terceiro se chama União Soviética, o RSS. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje, vamos lá! Quando falamos na história da Guerra Civil Russa, estamos falando de um conflito interno que eclodiu após a Revolução de Outubro de 1917, quando os bolcheviques, liderados por Lenin, tomaram o poder na Rússia. De um lado estavam os vermelhos, comunistas que defendiam a consolidação do novo regime socialista, e do outro, os brancos, uma coalizão de monarquistas liberais e opositores do bolchevismo, apoiados por potências estrangeiras como França, Reino Unido, Estados Unidos e Japão. A guerra não foi apenas uma luta política, mas também social e territorial. Minorias étnicas buscavam autonomia, enquanto camponeses e trabalhadores eram divididos entre apoiar os bolcheviques ou resistir às requisições de alimentos e ao autoritarismo. Grandes cidades como Petrogrado e Moscou se tornaram centros estratégicos. Batalhas sangrentas, fome e epidemias marcaram o período, causando milhões de mortes. A vitória dos bolcheviques consolidou o poder do Partido Comunista e levou à criação da União Soviética em 1922. O resultado moldou não apenas a história russa, mas também o cenário internacional do século XX, já que a consolidação de um Estado socialista fortaleceu os ideais revolucionários em todo o mundo. Para compreender os desdobramentos desse processo, é importante relacionar a Guerra Civil Russa ao contexto da Guerra Fria, quando a União Soviética surgiu como uma das superpotências globais. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar rolando e receber conteúdos exclusivos como recompensa, considere assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso Apoia-se. É apoia.se/História em Meia Hora, o link tá na descrição também. Com R$10 por mês você recebe episódios exclusivos, já tem quase 200 episódios lá no aplicativo do Apoia-se e toda semana você recebe mais um. Com R$20, além das recompensas anteriores, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. E com R$30, além das recompensas que eu já falei, você recebe acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu publico curiosidades históricas todos os dias. Se você tiver alguma dúvida em relação ao apoio, é só falar comigo através do meu e-mail, que também é o meu Pix. Então se quiser dar uma força, anota aí, é historiaemmeiahora@gmail.com. Eu comecei um canal no YouTube recentemente, o nome é História com Prof. Vitor Soares. Eu tô postando vídeos de história lá, e toda sexta-feira tem um quadro que eu acho que você vai gostar, que é o História em 10 Minutos, que é basicamente História em Meia Hora, só que em vídeo e em 10 minutos, né? Mas além disso, no canal eu faço lives, posto shorts, enfim, eu comecei agora a fazer um monte de coisa no YouTube também. Além disso, eu tenho um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline, onde eu, Nicolas Queiroz e Príncipe Vidani, a gente apresenta uma espécie de programa de auditório sobre cinema, série, jogo de videogame, enfim, é bem diferente do História em Meia Hora, mas dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 2 livros lançados, o primeiro é o livro do História em Meia Hora mesmo, e o segundo é um livro-jogo de história do Brasil chamado O Porão. O link pros dois tá na descrição do episódio. Me siga nas redes sociais, no @Prof. Vitor Soares, pra acompanhar o meu trabalho, mas no dia a dia mesmo, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana
semana que vem! E valeu!